Estão conseguindo ver o slide? Uhum. Ok. Então, gente, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos governos populistas, começando aí com o governo de Juscelino Kubitschek, ou como popularmente ele é conhecido, JK. Então, gente, vamos lá. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre o governo Dutra e o final do governo de Getúlio Vargas, que ocorreu o seu suicídio, tá? Após a morte de Vargas, quem assumiu o governo foi o Café Filho, e ele vai terminar o mandato de Getúlio Vargas, tá? E aí a gente vai ter eleições em 1955, no qual Juscelino Kubitschek, que era do partido PSD, ele vai ser eleito presidente do Brasil. E, nesse mesmo ano, o João Goulart, conhecido popularmente como Jango, ele vai ser eleito como vice-presidente. O que é importante destacar aqui, gente? Que as eleições daquela época eram diferentes das eleições atuais. Por quê? Porque a população votava separado para presidente e para vice-presidente, tá? Então poderia ocorrer do presidente ser de um partido e o vice-presidente ser de um partido de oposição. Tá bom? Então é diferente. Hoje em dia, o que acontece? Você vota no presidente e ele leva junto o vice. Antigamente, não. O voto era separado. A população votava tanto para o presidente quanto para o vice-presidente. Bom, Juscelino Kubitschek, ele durante toda a sua campanha, ele vai prometer fazer com que o Brasil cresça em 5 anos o que ele deveria crescer em 50 anos. Então ele tem uma proposta muito arrojada. E quando ele assume o governo para tentar realizar a sua proposta de campanha, ele vai implementar o chamado plano de metas. Ele acreditava que o Brasil precisaria alcançar aí 31 objetivos em 5 anos para que ele pudesse então ter esse crescimento. E aí, basicamente, o plano de metas, ele previa investimentos em 5 grandes áreas, que era transporte e energia, alimentação e agricultura, educação e indústria de base. Então, essas 5 áreas, transporte, energia, alimentação e agricultura, educação e indústria de base, na visão de Juscelino Kubitschek, eram os pontos auges que o Brasil precisava investir para ter um rápido crescimento. Bom, o plano de metas ele foi implementado e ele vai funcionar em partes, tá? Então, na parte que se refere a transporte e a energia, ele vai ter um grande crescimento, assim como a indústria de base, tá? Agora, a parte de alimentação e a parte de educação, a gente vai ter algumas discrepâncias. Então, o que vai acontecer? Dentro do seu governo e através do plano de metas, a gente vai ter o crescimento da produção da siderúrgica, da metalúrgica, da petroquímica e da construção naval. A gente também vai ter no Brasil um processo de construção de usinas hidrelétricas para levar energia para mais lugares e de rodovias. É o período que diversas empresas automobilísticas vão vir para o Brasil. Daí a ideia de você construir também estradas no território brasileiro. Bom, como que ele vai implantar esse crescimento no setor industrial, gente? Basicamente, o Juscelino Kubitschek, ele vai acabar aceitando investimento do capital estrangeiro, diferente de Getúlio Vargas.
E aí ele vai oferecer infraestrutura para que as indústrias pudessem se expandir, se espalhar pelo território brasileiro. Ele também vai aceitar a entrada de capitais internacionais para facilitar aí essa modernização econômica. E ele vai dar uma série de benefícios para que indústrias de fora viessem para o Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir os impostos dessa indústria de fora, ele vai facilitar remessas de lucros para o exterior, para que esse dinheiro pudesse ir para a indústria do exterior, e ele vai conceder terrenos para a construção das fábricas. Então, literalmente, ele vai pegar territórios do Brasil que eram públicos, ou seja, que pertenciam a todo o povo brasileiro, e vai dar esses terrenos para indústrias estrangeiras se instalarem aqui no Brasil. Isso, por um lado, vai ser positivo, porque o Brasil vai se modernizar, vai ter aí indústrias que você geralmente encontrava em outros países. Porém, do lado negativo, a indústria nacional ela vai ser muito prejudicada e não vai se desenvolver justamente por não conseguir concorrer com a indústria estrangeira, principalmente com essas facilidades que o governo deu para a indústria estrangeira, mas não ofereceu para a indústria nacional. Bom, e aí durante esse período de modernização industrial, então a gente pega aí a primeira fase, a primeira metade do governo de Juscelino Kubitschek, ele vai ficar conhecido como Anos Dourados. Por quê? Porque o Brasil ele estava se desenvolvendo com esse processo industrial. Então, o Brasil ele vai acabar recebendo diversas indústrias multinacionais. Então, a gente vai ter indústria bioquímica, indústria de produção de medicamentos, indústrias de cigarro, que vão se instalar aqui no Brasil. E a gente também vai ter o setor automobilístico que vai se destacar. Então, várias indústrias automobilísticas vão vir para o Brasil nessa época. É o caso da Ford, da Volkswagen, General Motors, Cinca, são todas indústrias automobilísticas que vão vir para o Brasil nesse período com as facilidades que o governo deu para essas indústrias. E aí esse período vai ficar conhecido como Anos Dourados, por quê? Porque é um período de relativo crescimento. As pessoas vão ter a sensação de que o país estava prosperando. E aí o povo brasileiro estava finalmente orgulhoso de viver em um país que produzia seus próprios carros. Bom, e aí o que vai acontecer? Se você tem o crescimento industrial, novas indústrias vindo para o território brasileiro, consequentemente você tem a geração de empregos. Então você diminui o índice de desemprego no país. Isso vai empolgar muito grande parte da população e vai gerar esse clima de confiança, de otimismo, que vai dar origem aos Anos Dourados, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Todo esse clima de confiança, otimismo, ele vai acabar se destacando também na música. Por quê? Porque é justamente nesse período que vai surgir a chamada Bossa Nova. A Bossa Nova é um estilo musical que vai misturar valores brasileiros com aspectos da música internacional. E aí, o que vai acontecer? A Bossa Nova, ela vai trazer assuntos que são mais suaves, como, por exemplo, o amor, a paixão entre jovens. Então, basicamente, a Bossa Nova vai ser desenvolvida por jovens burgueses de classe média, média alta,
que vão aí se inspirar por esse momento de crescimento, de otimismo que havia na questão da economia brasileira. E é por isso também que o JK ele vai ser conhecido como presidente Bossa Nova. E aí, gente, tem a parte ruim aí do plano de metas, tá? Porque eu falei aí para vocês que teve desenvolvimento no transporte, em energia e na indústria de base. Porém, educação e agricultura foi meio que deixado de lado. Primeiro, a área de educação ela não vai receber a mesma atenção do setor industrial. Por quê? O setor industrial ele gerava muitos gastos. Para que houvesse esse crescimento, se investiu muito e não tinha dinheiro para se investir na educação. Então, a educação, quando você recebe uma porcentagem de financeira, de dinheiro, e você precisa decidir para onde destinar aquele dinheiro, onde você vai investir, a educação é sempre a última parte que eles se preocupam em investir. Isso aí desde a época aí da colonização. O investimento em educação é muito pequeno, muito raro, tá? E isso não foi diferente no governo do Juscelino Kubitschek. Agora, no setor de alimentação e agricultura, o Juscelino até tentou investir nessa área. Qual foi o problema? É que os latifundiários, os coronéis, que eram grupos muito conservadores no Brasil, eles não aceitavam essa modernização. Então, eles não aceitaram os investimentos para a modernização da alimentação e da agricultura. Por quê? Porque a nossa elite latifundiária é uma elite extremamente conservadora e não aceita muito bem mudanças. Bom, outro ponto importante do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção de uma nova capital. Brasília, ela foi a metassíntese do governo de JK. Por que metassíntese? Foi o ponto principal do governo dele. A ideia em si da construção de uma nova capital no Brasil, ela já era cogitada desde o século XIX. Ela não foi uma invenção, uma criação de Juscelino Kubitschek, não. Já havia uma discussão desde o século XIX de mudar a capital do Brasil do Rio de Janeiro, que é uma região litorânea, para o centro do território brasileiro, que era uma área não muito explorada. E aí, durante as suas campanhas eleitorais, em um comício, o Juscelino Kubitschek comprometeu a realizar a construção de uma nova capital. E aí, então, vem o projeto da construção da nova capital, que é Brasília. Brasília é uma cidade planejada, tá? Por quê? Porque houve todo um estruturamento, um planejamento para a construção dessa cidade numa área que não havia praticamente nada. Ela vai ser planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que é esse carinha que aparece aqui para vocês, e o urbanista Lúcio Costa, que é esse carinha aqui. Tá? Muitas pessoas, quando falam em Brasília, só lembram do Oscar Niemeyer, mas também teve uma grande participação o urbanista Lúcio Costa. Bom, quem é que vai trabalhar na construção de Brasília? Quem vai trabalhar na construção de Brasília são os chamados candangos, que são os trabalhadores aí que vão vir de diversas regiões do país, do Brasil, principalmente do Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste não recebeu grande investimento, como a parte sul e sudeste do Brasil, e dessa forma o Nordeste ele passava por diversos problemas de seca, desemprego, e aí muitos trabalhadores acabaram saindo do Nordeste e vindo para a região central para ajudar na construção de Brasília.
Lógico, havia toda uma promessa do governo de que esses trabalhadores teriam, depois da construção, um local nessa nova capital. Bom, a construção de Brasília teve seus pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo é que ele gerou milhares de empregos, tá? Porém, a construção teve um custo muito alto, tá? E outra crítica que eles fizeram é com relação à distância da nova capital. Então, vamos lá. Professora, por que mudaram a capital do Brasil? Tem duas explicações que fazem referência a essa mudança da capital do Brasil. A primeira é uma explicação estratégica militar. Por quê? Se o Brasil entrar em guerra com algum território e a capital sendo no Rio de Janeiro, que é uma área litorânea, fica muito fácil para o centro político do Brasil ser invadido. E geralmente, quando você está numa guerra, você precisa atacar 3 focos importantes, que é o quê? O centro econômico, o centro político e o centro cultural daquele país. O Rio de Janeiro já era um grande centro cultural, sendo também o centro político e ficando numa área litorânea, ele seria um alvo muito fácil. Então, o que eles decidiram fazer? Levar a capital para uma região mais central do Brasil. Primeiro, se o Brasil entrasse em guerra, não teria meios nenhum da pessoa invadir por mar. Por quê? Porque Brasília fica no centro do território brasileiro e não tem acesso a nenhuma área litorânea. Começa por aí. Segundo, como não tem nenhum acesso para o mar, para invadir Brasília, você teria que primeiro entrar no território brasileiro, vencer muitas batalhas até chegar no centro político. E se fosse por ar, o ataque aéreo, ainda assim ele teria que percorrer um grande espaço do território brasileiro sem ser detectado para poder atacar Brasília. Então é uma ideia de estratégia militar para proteger o centro político do Brasil. Porém, tem um ponto negativo também dessa mudança. Por quê? Porque essa mudança afasta a capital e os políticos de quem deveria estar fiscalizando as suas ações. Então, o que acontece? Antes da capital sendo no Rio de Janeiro, os políticos eles eram muito mais vigiados e eles eram muito mais cobrados. Por quê? Porque está aqui São Paulo e Rio de Janeiro, 2 grandes centros urbanos. Se o político fizer alguma coisa, eu faço o protesto na porta dele. Agora, com a capital em Brasília, o que acontece? Os políticos ficam afastados da população. Então, fica muito mais fácil para eles roubarem o dinheiro público, fica muito mais difícil para a população fiscalizar e fica mais difícil para a população protestar contra as ações do governo. Por quê? Eu vou fazer o protesto em São Paulo, vou fazer o protesto no Rio de Janeiro, se o governante não quiser ver, é só ele desligar a televisão. Então, basicamente, é muito difícil alguém sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, que é o local que ele precisa trabalhar e tudo mais, viajar até Brasília para fazer um protesto. Então, isso deu muito mais conforto e segurança para os políticos roubarem. Bom, gente, outra coisa que eu queria falar com relação à construção de Brasília, eu falei que ela foi construída pelos candangos. As condições dessa construção eram muito ruins. Não tinha nenhum tipo de proteção para os trabalhadores. Então, era uma área que não tinha absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, não tinha nem acesso à comida. A comida tinha que ser levada na região para eles. E muitas vezes a comida chegava estragada ou com baratas.
e eles questionavam muito essa situação. Não havia proteção e eles construíam prédios muito altos e não havia nenhum tipo de equipamento de proteção. Então, muitos trabalhadores morreram nessa construção. Inclusive, teve uma chacina que mataram aí vários trabalhadores que estavam questionando as condições de trabalho, que meio que foi abafada pela mídia e pelo governo na época. Inclusive, para quem tiver mais interesse de saber um pouquinho dessa história, existe um documentário que vocês encontram no próprio YouTube, que se chama Candangos Velhos de Guerra, que fala sobre a construção de Brasília e essa chacina que ocorreu no local. Bom, gente, e aí a gente entra na segunda parte do governo de Juscelino Kubitschek e a crise começa a aparecer. Por quê? Porque o governo, para bancar todo esse desenvolvimento industrial, para bancar a construção de Brasília, ele vai fazer muitos empréstimos, o que vai aumentar a dívida externa do Brasil e a dependência do Brasil com relação ao dinheiro internacional, que era o que Getúlio Vargas estava tentando evitar em seus governos. E aí o que vai acontecer? Além de fazer essa grande quantidade de empréstimos, esses empréstimos não vão ser suficientes. E ele vai emitir uma grande quantidade de papel moeda, ou seja, ele vai fabricar moeda, vai fabricar dinheiro. E isso vai acabar aumentando a inflação. Então, muitas pessoas perguntam para mim: ah, professora, resolver o problema econômico é fácil, é só fabricar mais dinheiro. Não. Por quê? Porque tem a questão da valorização da moeda. Não adianta você fabricar mais dinheiro, porque a sua moeda desvaloriza. Então, você criar uma moeda nova, uma nota nova dentro de uma moeda, é sinal de que a moeda está desvalorizando. E aí o que acontece? A questão da lei da oferta e da procura. Então, vocês têm que pensar no dinheiro como se fosse um produto. Então, o que acontece? Quanto mais eu produzo, menor é o valor daquele produto. Então, ao menor preço que ele é comercializado. Então, quanto mais canetas dessa eu tenho, menor vai ser o valor dela. Então, quanto menor a produção, maior o valor da caneta. Numa questão comercial, você produzir em grande quantidade e vender mais barato, se você tiver mercado consumidor, é interessante, mas não para a moeda. Por quê? Quanto mais papel moeda você produz, menor é o valor daquela moeda em relação às outras. E daí vem a inflação no país. Por quê? Porque as moedas estão atreladas ao valor do dólar. E aí, quanto mais você fabrica, maior vai ser o valor do dólar em relação à sua moeda. E aí, então, a gente tem um problema de inflação, porque os produtos vão disparar e a sua moeda vai perder valor. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Um monte de empréstimos, inflação, a gente vai ter a perda do poder aquisitivo. Então, várias pessoas que antes estavam felizes e contentes com o progresso vão começar a perceber a crise econômica como? No bolso. De que forma? Quando eu vou no supermercado e eu percebo que os produtos estão muito acima do valor que eu pagava anteriormente. Então, quando eu vou no mercado, eu percebo que o arroz está a 40 reais. E que antes eu comprava esse mesmo arroz por 15 reais. Então, as pessoas começam a perceber a inflação nessas pequenas coisas. Por quê? Porque elas perdem o poder aquisitivo. Elas não têm mais o dinheiro para a diversão que elas tinham antes.
E aí, o que vai ocorrer? Muitas categorias de profissionais vão começar a revitalizar os sindicatos para buscar melhores condições de salário e vão começar a fazer protestos exigindo aumento de salário e também a diminuição dos preços. Outro problema que vai começar a aparecer nesse momento no governo de Juscelino Kubitschek vai ser justamente o agravamento dos desequilíbrios regionais. Por quê? Porque ele investiu muito na parte sul e sudeste do Brasil. O Nordeste ficou, o Norte e o Nordeste ficaram abandonados. Então, a gente vai começar a ter muitos movimentos de migrações. Então, a gente vai ter pessoas do Norte e do Nordeste vindo para a região Sul e Sudeste, que não estava apta para receber a quantidade de pessoas que veio. E isso vai gerar uma série de problemas, como formação de favelas, aumento da violência. Então, o que vai acontecer? As cidades não estavam preparadas para receber esse número de pessoas. E a gente vai ter também o aumento do êxodo rural. Fora essas pessoas vindo de outros estados, a gente vai ter as pessoas saindo dos campos e indo para as cidades em busca de melhores condições. Então, as cidades elas vão ficar caóticas, com muita gente, com pouco emprego e com consequência disso um alto índice de pobreza e violência. A gente tem também, nesse momento de crise, diversas denúncias de corrupção que vão ser feitas ao governo de Juscelino Kubitschek, principalmente com relação a desvio de verba para a construção de Brasília. Então, essa ideia de você utilizar obra para desviar dinheiro não é atual, gente. Você já tem isso desde o início do processo da República do Brasil. Dúvidas, medos, traumas, preocupações, gente? Daniele, Oi. a senhora falou que com a criação de uma nova nota com valor mais alto, causaria na desvalorização da moeda, mas e o euro que tem moeda de 200 e de 500? Então, o euro em si, ele já é uma moeda estabilizada. Por quê? Porque embora ele tenha notas altas, de valores altos, é uma moeda que envolve a participação de diversos países e a produção da moeda é limitada. Então, o que acontece? O valor em si da moeda, ele se segura porque a produção dela é pequena. A quantidade que você produz, entendeu? Eles já tinham essa moeda, eles não criaram o valor alto, eles já tinham. É diferente. É diferente, por exemplo, se a gente pegar a moeda do México, que você tem notas de 1.000 pesos. Por quê? Porque a inflação no México é muito alta. Para vocês terem uma ideia, o peso no México chega até a valer 18, 19 pesos, chega a valer $1. Tamanha a quantidade da inflação no território. Geralmente, quando antes da moeda ser criada em si, quando você está nesse processo de que a moeda já existe e você decide criar uma nova nota com um valor maior, é sinal de que a economia está inflacionada. E aí você precisa de notas maiores, por quê? Porque os produtos estão mais caros. Entendi. Então, na verdade, é como se a nota de R$ 200, por exemplo, ela, na hora do poder de compra, ela fosse valer a mesma coisa que uma nota de 100 ou R$ 50, porque o produto está mais caro. Entendi. Então, a nota em si, a criação de uma nota mais alta, ela só poderia ser interessante se não fosse um quadro de crise. Entendi. Fora que você criar uma nova...
uma nota nova requer produção. E quando você começa a produzir mais papel moeda, você gera a inflação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Kaique, professora, no chat, ele perguntou sobre a criação da nota de R$ 200 aqui no Brasil. Então, é difícil definir ainda a consequência que a criação dessa nota vai gerar. Mas pelo que eu tenho observado no quadro geral, a nota foi criada porque o Brasil está entrando num ciclo de inflação. Então, observando o preço dos produtos, a gente está tendo um aumento muito grande do preço de alimentos, principalmente, de diversos produtos. Isso já indica uma situação de inflação. O dólar no Brasil está muito caro, como nunca aconteceu antes com o real. O real nunca teve uma desvalorização tão grande, com o dólar chegando a quase R$ 6. Isso é uma preocupação, por quê? Porque ao que está sinalizando é que o Brasil está caminhando com uma inflação aí considerável. Agora, se o governo vai conseguir reverter essa situação ou não, não tenho como dizer, mas que o Brasil está caminhando com uma inflação, está. E aí, possivelmente, a criação da nota de R$ 200 foi uma tentativa para controlar essa inflação. Mas dependendo de como isso for feito, dependendo da quantidade dessa nota que for produzida, isso pode gerar uma consequência reversa e acabar piorando a situação econômica. Mais alguém? Sim, não? Acho que não. Nélio, então, o que é preciso, então, para fazer a moeda valorizar? Basicamente, para você fazer uma moeda valorizar, o que é preciso? Primeiro, diminuir o índice de desemprego de um território. Então, para você fazer a sua moeda valorizar, você precisa diminuir o índice de desemprego para você criar um ciclo econômico positivo. Por quê? Porque o desenvolvimento industrial, ele depende do consumo. E aí, quando você tem um número muito grande de pessoas desempregadas, recebendo pouco, o que vai acontecer? Esse consumo ele vai ser reduzido. Então, você precisa criar estratégias para gerar novos empregos, tá? Mas empregos de qualidade, não subempregos, porque não adianta eu gerar emprego que a pessoa ganhe o mínimo para sobreviver, porque essa pessoa também não vai consumir. Eu preciso gerar empregos que a pessoa receba de maneira mais estável, para que ela possa consumir e ter um crescimento em si da indústria nacional dentro do território. O problema é que o Brasil ele é muito focado somente no mercado externo, e o Brasil ele tem um problema grave, que é um problema dos países subdesenvolvidos, que é a má distribuição de renda. O Brasil em si ele é um país rico, ele é o país que mais arrecada impostos, ele é um país que tem uma estrutura em si muito boa, porém a distribuição de renda é ruim. O Brasil é um país que você tem poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que não têm nada. E isso dificulta para que o Brasil tenha um crescimento. Se vocês pegarem os países desenvolvidos, as diferenças financeiras de uma classe para outra são pequenas, diferente do Brasil, que a diferença financeira é muito grande. A gente tem aí 3, 4 pessoas que são
trilionárias no Brasil, que tem muitas propriedades, e a gente tem milhares de pessoas que não têm absolutamente nada. E quando eu falo nada, é nem o básico do básico, gente. Então, é uma situação complicada. Para o Brasil, de fato, crescer e ter desenvolvimento, ele precisa equilibrar o crescimento econômico com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, distribuindo melhor essa renda, o Brasil ele consegue ter esse desenvolvimento sem a necessidade de recorrer a países estrangeiros. O problema é a corrupção. Resumidamente, a grande questão em si é que o Brasil ele tem coisas que são pontuais, muito ruins, que é a questão da ideia partidária. No Brasil é muito ruim, porque para mim aprovar uma determinada ideia que é boa, depende de qual partido veio essa ideia e se esse partido vai me dar dinheiro para mim fazer o meu trabalho ou não. É difícil pensando nessas questões, porque o certo seria o indivíduo que foi eleito votar sem receber absolutamente nada por isso, nas melhores propostas, nas ideias que ele acredita que vá funcionar. E não porque a ideia de determinado partido ou de ciclano, ou porque ciclano me pagou para mim votar sim ou não. Então, isso é que acaba complicando muito no território brasileiro, essa questão da corrupção. Você acha que isso tem solução, Aniele? Essa corrupção que só cresce? Se tem solução? Tem. Que seria? Basicamente, duas possíveis soluções, tá? A primeira solução é uma solução não muito interessante, pode gerar uma virada pior do que o que a gente tem hoje, que seria a ideia de uma revolução. Você destruir o que está estipulado e construir algo novo, totalmente novo. Então você tira todo mundo que está no poder, rasga a Constituição e constrói algo do zero, totalmente novo, modificando as coisas. A segunda possibilidade é uma possibilidade muito mais interessante, mas ela é lenta, que é o quê? A educação. O Brasil ele só consegue mudar quando a população começar a ter consciência política e consciência do seu poder político. Porque, na verdade, os governantes eles só agem dessa forma porque a população permite, por conta da falta de conhecimento da estrutura política, por falta da consciência política, mas isso você só muda com a educação. O problema é que eles nunca investem em educação. Por quê? Porque um povo que não é educado é mais fácil de ser manipulado. Bem triste. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Basicamente, na plataforma eu coloquei para vocês lerem, tá? As páginas referentes ao governo de Juscelino Kubitschek, da apostila, mas hoje, especificamente, não tem atividade, tá bom? E sexta-feira eu vou postar a lista para vocês de quem está me devendo atividade e quem não está, tanto na plataforma quanto no grupo dos pais, ok? Então, se cuidem, gente.